como que eu não estava me aguentando mais? Era só eu não fazer o que eu fazia, não era? Só que eu não conseguia controlar os meus comportamentos, a forma que eu falava. Quando eu comecei o meu processo de expansão, de autoconhecimento, isso há trocentos anos atrás, pra você ter noção, com 10 anos de idade, eu já enchi o saco da minha mãe, até eu escrevo isso no meu livro também, perguntando a ela, o que eu tô fazendo aqui, quem era eu, pra onde eu tô indo, fazia um monte de perguntas. Aí ela geralmente mandava falar com a igreja, né, que fazia a primeira comunhão, essas coisas, e aí eu tinha que perguntar pro padre, para essas coisas. Ou eram os mistérios de Deus e tal, porque eu também não sabia. E de tanto eu perguntar essas coisas, ela me levou numa terapeuta, amiga da família, a Aninha, para ver se me curava de tanto perguntar isso. Com 18 anos ali, eu comecei a me incomodar com o jeito que eu era. Eu era muito agressivo, eu sempre tive uma voz muito forte. Eu percebia que as pessoas tinham medo de falar comigo. Elas tinham medo de dizer alguma coisa para mim pelo jeito que eu me portava, como eu me colocava ali e tal. E aí eu ficava sem saber o que fazer. Eu não entendia, não estudava nada disso ainda, nem sabia onde procurar, tá? E eu achava que detestava ler. Eu achava que detestava estudar, porque a escola era um lixo, era ruim. E não ensinava quase nada que prestava e de uma forma muito ruim. Então eu não era estimulado para aquilo ali e tal. Nunca fui estimulado a estudar, a ler, e achava que não gostava. Hoje eu amo ler. Hoje eu estudei quase o dia inteiro, até na hora da academia. Por exemplo, eu levo um fone, coloco um audiolivro, por exemplo, e vou estudando. E aí, quando eu fiz uns 20 e poucos anos ali, eu comecei a buscar isso enlouquecidamente, porque eu já não estava aguentando mais quem era eu. Eu não estava me aguentando mais. Olha que interessante. Como que eu não estava me aguentando mais? Era só eu não fazer o que eu fazia, não era? Só que eu não conseguia controlar os meus comportamentos, a forma que eu falava. Se alguém viesse me diminuir, deturpar alguma coisa que eu disse, ou falar alguma coisa contra mim, eu ficava extremamente raivoso e falava alto e diminuía a pessoa, colocava no lugar dela, sabe? Eu era assim. E aí eu perguntava pro meu amigo que morou comigo, um grande irmão, que morou comigo durante muitos anos. Dali eu comecei a fazer terapia também, foi maravilhoso. Eu fiquei amigo de um terapeuta e aí a gente começou todo esse processo de autoconhecimento. E eu perguntava para eles assim, para minha esposa depois, para esse meu amigo, como que eu sou? Porque eu não entendia que existiam dois, entende? Que existia ou o ego ou o eu. Eu percebia que eu não agia de forma legal. E aí eu falava assim, como que eu sou? O que eu faço de errado? Por que as pessoas têm medo de falar comigo? Por que as pessoas falam de mim por trás, né? Falam nas costas, mas não falam na minha cara. E aí as pessoas que tinham convívio comigo também falavam assim, eu gosto de você do jeito que você é, então não faz diferença. Alguns falavam assim, Gamonal, ou a pessoa te ama ou ela te odeia. Eu falei, por que ela me odeia? Eu queria saber. Por que a pessoa não vai gostar de mim, né? Eu sou tão legal? Eu na minha cabeça. Por que eu faço que faz com que a pessoa se sinta assim e ela não goste de mim? E pô, com 18, 20 anos, né? Você tá no auge do ego ali, você tá no auge das emoções. Eu sofria com tudo muito forte. E eu perguntava para eles e alguns poucos falavam. Então demorou anos, sabe? Para eu ir entendendo. Mas uma coisa que sempre foi muito legal para mim foi o seguinte. Quando eu perguntava e aí eles vinham falar, eu ficava chateado. A minha esposa, a gente está junto há 17 anos. E quando a gente começou, eu já perguntava para ela também, né? O que você acha que eu posso mudar? O que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu faço de errado e etc. Aí quando ela falava, eu falava, não, mas não, também não é assim. E eu queria, não deixava ela falar aquilo, sabe? Eu custei a passar um tempo e começar só a ouvir. E aí esquentava meu coração, meu corpo todo esquentava, vinha uma raiva dentro de mim querendo retrucar ela. Hoje eu entendo que a minha criança foi humilhada na infância, muito e várias vezes humilhada, então eu me sentia menor, eu me sentia diminuído. Então eu queria crescer, sabe? Eu andava com os peitos abertos assim, ó, para mostrar que eu era forte, que eu era maior, sabe? Eu queria ser alguma coisa, eu queria ser importante. Eu não me sentia importante, então eu queria ser importante, pelo fato de ter sido humilhado. Então eu me identifiquei com aquela pessoa humilhada, entendeu? Ali o meu ego criou uma personagem. Esse personagem só busca prazer e
ele vai brigar com alguém se tentar diminuir ele. Então, quando eu entendi que eu tinha esse personagem, e aí que é o que eu quero trazer para vocês, existe você e existe esse personagem que quer ser alguma coisa, mas você já é tudo que precisa ser. Você só precisa voltar para casa, como a parábola do filho pródigo. Também uma parábola. É uma história, não é literal. Não tinha lá o filho pródigo que largou. Tem gente que fica com raiva. Pô, ele volta para casa e o pai recebe ele com tudo, né? Com todo o amor do mundo. E o filho que estava lá, por que não deu o dinheiro para ele, a riqueza para ele? O filho pródigo, ele sai de casa, ele pega tudo que é dele de direito e sai de casa e ele começa a viver o mundo, né? As coisas mundanas e tal, sexo, curtida, festa, balada, e de repente ele chega num nível onde ele tá tão pequeno que ele perdeu a identidade, ele saiu de casa, ele saiu do eu verdadeiro e ele se identifica e tem inveja do porco. Porque o porco tinha comida. Ele se identifica ali no mesmo nível, ou seja, na verdade ele estava abaixo do porco, porque ele não tinha comida, ele não tinha como comer, então ele se sentiu menos que o porco, ele sentiu inveja do porco, e ele volta para casa. Se a gente for pegar mais uma parábola, a gente pode, por exemplo, lembrar do Rei Leão. Mesmo processo. O Rei Leão, ele sofre um impacto emocional quando criança, o Simba, porque o tio mata o pai dele. E quando o pai morre, ele vê o pai morrendo, mas não viu o tio matando. O tio vira para ele e fala assim, Simba, o que você fez? E ele, tadinho, pequititinho, né? Eu não sei, né? Foi tudo. E ele fala assim, o que sua mãe vai pensar? Puta que pariu, né, cara? Que dá até uma raiva, né? E ele fala, o que eu faço, tio? E ele fala, fuja. Fuja para bem longe e não volte nunca mais. Por quê? Porque o tio queria o lugar dele, entende? Queria tomar o lugar dele. O tio é o ego. O tio é o diabo. O tio é essa voz que fala na cabeça dele. Quando ele vai embora, ele encontra com um porco e com um suricate. O que acontece? Esse porco, esse suricate, essa parábola mais terrena, né, de animais terrenos, que está nesse chakra base, vermelho, com chifre, né, o Pumba ele tem os chifres aqui na frente, aquelas coisas bem diabólicas. O que acontece ali? Eles tiram o máximo da identidade dele. Você vai ver no desenho que eles raspam a unha dele. Para quê? Para não machucar ele, para não discutir ali. E começa a comer, ele é carnívoro, ele começa a comer insetos, bichinhos e tal. Isso é viver, esqueça o passado. O passado já passou, Hakuna Matata. É lindo viver. Se vai entender os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Ou seja, esquece tudo, larga tudo pra lá. Não volta, não pensa no que você era, esquece quem você é e deixa a vida passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até que a Nala encontra com ele, já meio que trazendo de novo, né, esse eu dele ali. E o Rafiki vem para dar uma porrada na cabeça dele, literalmente, e mostrar quem ele é. O Rafiki é o macaco, né, que é o mentor espiritual, vamos dizer ali. E ele vira e fala assim, eu conheço o seu pai. E ele fala, que pena, o meu pai morreu há muito tempo. Ele, não, você está enganado, eu conheço o seu pai. E ele olha assim e fala, não, mas como assim? Ele fala, vem aqui que eu vou te mostrar onde está o pai. E no caso o pai é uma parábola também do eu, do Deus, do eu superior, etc. Quando ele vai mostrar, ele passa por uns lugares bem difíceis, aí mostra toda uma parábola do processo de autoconhecimento, que é uma luta constante, é muito difícil esse processo, e você tem que aceitá-lo e curtir o processo. Ele vai passando, as coisas agarram nele, e de repente ele chega num lago, ele olha pro lago e tá lá a imagem dele fisicamente, do corpo dele. Quando ele olha, ele fala assim, mas esse aqui não é o meu pai, é só o meu reflexo. Puxa merda, cara, eu até arrepio. Aí, e ele fala assim, shh, não, e coloca a cabeça dele de novo. Olhe com calma, olhe lá no fundo. E aí ele olha para a água e a imagem muda e vira o pai, vira o verdadeiro, o eu verdadeiro. E ele surge no céu, e aí vem de novo o chakra superior, tem o chakra base, o chakra superior, e surge no céu, olhando pro pai dele, o pai dele fala assim, Simba, você esqueceu de mim. Você esqueceu de mim e esqueceu quem você é. Você esqueceu a sua origem, você esqueceu, ou seja, o pecado original de novo, né?
Você esqueceu quem você é. Ele, não, mas como eu posso voltar depois de tudo? Lembre-se de quem você é. Porra, o tempo todo era uma chamada assim de novo, toda vez. E ele entende que ele é o rei. E esse é você também. Você é divino, você é o rei, você veio para comandar no céu, na terra, no mar, em tudo e experienciar a vida que você quiser. Mas você se perdeu de si mesmo. E nesse momento o macaco volta junto com ele e ele fala assim, começa a ventar, ele fala, o tempo tá mudando, né? Ele fala, tá mudando. E aí o macaco fala, mudar é bom, né? Aí ele fala, mas não é fácil. E quando ele bateu na cabeça dele, ele falou assim, por que você fez isso? Ele falou, não importa, tá no passado, né? Hakuna Matata, tá no passado. Não importa, tá no passado, mas ainda dói. Sim, o passado pode doer, mas você pode se envolver nele e se transformar nele, ou você pode aprender com ele. Passa de novo, quando ele vai bater, ele abaixa. Ou seja, ele aprendeu, ele evoluiu, ele expandiu a consciência, ele sabe que tem a possibilidade de tomar uma porrada na cabeça. Ele expande a consciência. E no final ele toma o cajado dele e sai correndo, joga pro lado e fala assim, para onde você vai? E ele diz, eu vou voltar. Ele volta para a essência para pegar o lugar que é dele de direito, que é de rei, que é vir para o reino dos céus. Ele vai para o reino de novo, sabe? É muito maravilhoso, gente. É muito top. E esse é o seu processo também. É você voltar para a sua essência, voltar para o seu eu verdadeiro. Você acaba com sofrimento, você acaba com tristeza, você acaba com raiva, você acaba com disputa, você acaba com tudo. E quando você busca o reino dos céus, todo o resto lhe é acrescentado. Porque tudo que você busca do lado de fora, está dentro de você já. E quando você busca isso do lado de fora, a riqueza, o amor, o relacionamento perfeito, a saúde, isso já está dentro de você. Um beijo para vocês, amo vocês e espero vocês na próxima live. Até mais. Indomável.